Bom dia, pessoal. Domingo maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Estamos estudando aí o livro de Romanos, no capítulo 6. Nós vimos que dos versos 1 ao 14, que a graça remidora do Senhor nos é dada diariamente através de Cristo Jesus, independente das nossas ações, se são boas ou más. Contudo, nós vimos que devemos buscar a nossa santificação, evitando a ação do pecado nas nossas vidas. Assim, a graça será sempre abundante. Mas gostaria de ler o verso 14, que encerramos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora, Paulo, dos versos 1 ao 15, do 15 aos 23, retificando, ele vai tratar de um assunto que possivelmente estava confuso para os romanos, e talvez até nos dias de hoje alguém pode ter alguma dúvida, que é a lei e a graça. Muitos podem até pensar que, por estar debaixo da graça, não precisam mais da lei, ou estar debaixo da lei, nunca receberão a graça de Deus. A graça, já sabemos que é um dom gratuito de Deus sobre as nossas vidas para a remissão dos pecados, correto? Agora, o que é a lei neste caso? E por que há este conflito entre a lei e a graça? Bem, a lei foi criada por Deus, onde Deus revela sua vontade e faz uma distinção entre o certo e o errado. O pecado cometido por Adão, ele gerou a morte. Contudo, mesmo sabendo que poderiam morrer, os homens, como eu falo homens aqui, é homem e mulher, continuaram fazendo as coisas que desagradavam a Deus, não discernindo o certo do errado. Mas temos que entender que estas coisas não eram um plano de Deus para o homem. Ele tinha em mente que o homem seria eterno. É tanto que quando criou o homem, disse que seria a imagem e semelhança de Deus. Posso até estar errado em minha forma de pensar, e você pode até discordar, mas é assim que vejo a criação antes do pecado. E Deus, para que o homem tivesse consciência do certo e do errado, cria as suas leis, que são entregues a Moisés, muitos anos depois, quando ele retira o seu povo do cativeiro do Egito. Ele entrega ali os 10 mandamentos conhecidos, registrados lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, e esses mandamentos são divididos em duas partes distintas. A primeira ao quarto mandamento, Deus estipula um relacionamento de Deus com o homem. E do quinto ao 10º mandamento, o relacionamento do homem com o homem, ou com o seu próximo. O objetivo de Deus era de que o homem tivesse conhecimento de suas ações e reconhecesse que estava errado e mudar sua atitude. Se você ler lá no livro de Êxodo, nós vamos ver isso claramente, e de como os homens deveriam agir para se verem livres do pecado. Consta no livro que Deus estabeleceu o tabernáculo e os profetas para que o povo levasse seu sacrifício, no caso os animais, para remir seus pecados. Este tabernáculo era para que eles sentissem ali a presença de Deus constantemente. Este tabernáculo também era dividido em 3 partes: o pátio externo, santuário e santo dos santos. O santo dos santos era o local onde ficava a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Local este que somente o sacerdote, devidamente purificado, entrava para apresentar a Deus suas petições e sacrifício do povo. Historiadores dizem que eles entravam até com uma corda amarrada na cintura, porque se não estivessem realmente puros, morriam e tinham que ser puxados para fora. Mas eu não encontrei nenhuma comprovação bíblica disso. Então, não vou me atrever a falar nada a respeito deste fato, tá certo? Mas há citações na Bíblia que afirmam de quem tocasse a arca e não fosse realmente puro, morreria. Só um exemplo para vocês aqui, está registrado lá em 2 Samuel 6, no verso 6 ao 7, que diz assim: E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali esta imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. Ele morreu
colocou a sua mão ali na arca, né, e morreu. Ele não tinha autorização de Deus para fazer isso, né, e cometeu esse ato. Mas voltemos ao nosso assunto, né? Deixa esse tabernáculo para depois. Mas a criação das leis não resolveram ali o problema por completo, pois Deus levantava reis, levantava juízes, profetas, o povo se arrependia, ficava bonzinho e depois voltava a fazer tudo novamente. Até que Deus decide tomar uma atitude diferente, enviando seu filho como forma de graça ao seu povo. E todo aquele que reconhecer como único e suficiente Salvador seria remido de seus pecados. O que aprendemos com a morte de Jesus na cruz é que os sacrifícios que eram feitos no passado, que eram apresentados a Deus pelo sacerdote no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, passaram a não ser mais necessários. Os evangelhos, quando cita no momento da morte de Jesus, o véu se rasgou de alto a baixo, significa que o cordeiro, o sacrifício que era levado pelo sacerdote do Santo dos Santos, agora foi substituído pela graça de Deus, que enviou seu Filho como Cordeiro Santo para a remissão dos pecados. E quando entendemos esta graça nas nossas vidas, sabemos que temos livre acesso ao Pai, e não há mais o véu separando, nem necessidade de levar sacrifício, pois Jesus se sacrificou por todos nós. Paulo, ele nos instrui que a partir do momento em que tomamos conhecimento das leis, ficamos cientes do certo e do errado. Se permanecermos na lei, estaremos sujeitos à ação do pecado novamente em nossas vidas. Mas quando entendemos a graça de Deus nas nossas vidas, teremos a consciência de que devemos cumprir a lei para termos uma boa convivência com Deus e com o nosso próximo. Mas sabedores de que nenhuma lei terrena poderá nos separar da graça do nosso Deus. Para encerrar, eu gostaria de dizer que tanto a lei, de forma geral, de Deus e dos homens, foram criadas por Deus e cabe a nós obedecermos para não cometermos pecado e nos afastar de Deus. E a graça do nosso Deus nos dá a certeza da salvação, pois quando entendemos e vivemos dessa graça, temos plenas condições de cumprir todas as leis. A lei é para a comunhão e preservação da raça humana. No verso 23, que encerra, nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça para entendermos que essa graça maravilhosa nos dá condições de entender todas as coisas que Deus criou para nós. Inclusive, estamos debaixo da lei, cumpridores da lei, para podermos ter uma boa comunhão com Ele. Deus abençoe sua semana, que seja uma semana repleta de bênção e paz, junto com a sua família. Pega seu cafezinho aí, vamos tomar? Vamos lá? E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.